Permitido, deputado Chico Alencar, que terá outro compromisso. O senhor tem a opção de falar 1 mais 5 ou juntar seu tempo. Eu acredito que o senhor juntará. O senhor tem 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, agradeço aos colegas que me permitiram essa prioridade. Hoje, há pouco, alguns de nós estivemos aqui no gramado em frente ao Congresso Nacional para viver o que eu reputo uma das melhores e mais expressivas comemorações do 4º de século da Constituição Cidadã de 1988, que nos rege. Estivemos com representantes de diferentes povos indígenas, clamando maravilhosamente pelo respeito à Constituição. Alguém já disse que cumprir a lei nesse país seria revolucionário. O deputado Onofre sempre lembra que cumprir o regimento aqui na casa, nas sessões, daria um dinamismo e um oxigênio e uma eficácia aos nossos trabalhos insuspeita. Mas, como é difícil, tanto fazer a lei justa descer do papel para a vida, e assim muitos artigos e capítulos da Constituição, quanto até fazer o parlamento funcionar com objetividade e eficácia, sem prejuízo da sua vocação para o debate, para o confronto de ideias. Mas os povos indígenas aqui reunidos esta semana nos deram uma lição de cidadania, de mobilização, de consciência política e de alegria. Tudo que eles fazem está eivado da sua cultura. Toda a sua expressão é pintada para a guerra e para a paz, para a luta, para o seu direito sagrado aos territórios e às suas culturas, diversas, mas aqui reunidas de maneira comovente. Por isso, senhor presidente, senhores deputados e servidores da casa, eu registro aqui o que recebemos. E temos que ler com atenção e, de nossa parte, fazer valer a Declaração da Mobilização Nacional Indígena em defesa da Constituição Federal. Eles elencam, inclusive, alguns projetos de emenda constitucional, notadamente a PEC 215 de 2010, a PEC 237 de 2013, a PEC 038 de 99 e o PL 1610 de 96 e o projeto de lei complementar 227 de 2012, como nefastos aos direitos dos povos indígenas já consagrados na Constituição, clamando pelo seu arquivamento. Eles simbolizaram, inclusive, o enterro de tudo que vai contra os povos indígenas, inclusive uma portaria da Advocacia Geral da União e uma resolução interministerial para que eles possam ter vida e esperança de futuro. Fica aqui registrado esse pronunciamento nos anais da casa. Obrigado, Pedro. E queria também, para concluir, senhor presidente, lembrar que acabei de protocolizar, como insiste em nos ensinar Dr. Mozart, 2 projetos de lei inspirados nesse momento atual. Um deles, a partir de uma consulta pública que realizei desde julho, que disciplina a presença das polícias nas manifestações públicas, para garanti-las, para evitar excessos, para que esse direito constitucional sagrado da livre manifestação de pensamento, sem armas, obviamente, em qualquer lugar e sem autorização prévia da autoridade pública, seja de fato cumprido, inclusive reduzindo o número de armas que a força policial, que o monopólio do uso da força dado ao Estado democrático de direito tem que prover, para que a gente não tenha essas demasias. E, por exemplo, bala de borracha, que é muito usada lá no Rio de Janeiro, pode matar, dependendo do local em que atinge a pessoa, e já cegou. Então, é preciso que a gente tenha sensatez. A autoridade pública ela tem que ter até mais sensatez do que o cidadão comum, que não está investido dessa responsabilidade maior que foi delegada à autoridade pela população num regime democrático de direito. E, por fim, um projeto absolutamente singelo. Como eu li nos jornais que 70 deputados estão trocando de partido nessa semana, nessa janela de oportunidades, me lembra a abertura de transferências de atletas do futebol para clubes da Europa,
E alguns, sinceramente, algumas trocas me surpreendem absolutamente. Não sabia que o deputado estava tão insatisfeito assim no seu partido. Eu proponho aqui, espero que com a acolhida de todos, que o parlamentar, isto é, aquele detentor de mandato eletivo, não é o cidadão comum, ele tem responsabilidades públicas, que sair de um partido, no ato de desfiliação, e dou até um prazo de 10 dias, ele comunique à Justiça Eleitoral, que fará publicidade disso, as razões políticas, programáticas e ideológicas pelas quais ele está deixando esse partido. Isso é singelo, devia ser o óbvio, né? De qualquer figura pública que fizesse esse trânsito, ilegítimo, eu mesmo já fiz, mas as razões dessa mudança, elas têm que ser explicitadas. Senão a especulação vai acontecer. Está pegando fundo partidário, horário privilegiado de TV e rádio para eleição futura, vai ser o chefe do partido na localidade, mandar e desmandar. Isso é politicagem, é baixa política, não é a grande política. Então vamos supor que todos estão mudando de altos ideais, os partidos que se constituíram agora trazem novidades programáticas fundamentais, e esses que saem de seus partidos antigos estavam muito incomodados. Explicitem isso. É bom para o Brasil, é bom para a democracia, é bom para a nossa cultura política, é bom para esse jeito de novo de fazer política que a sociedade, de maneira difusa, às vezes confusa, clama, com ideias, causas, valores, princípios, quaisquer que sejam. Ideologia, eu quero uma para viver. Vamos lembrar o Cazuza. E, por fim, presidente, quero fazer uma homenagem aqui a um grande colega que subitamente faleceu hoje de uma meningocócica que não sabíamos que ele tinha. Estive com ele segunda-feira, o professor Emílio Araújo, jovem ainda, não chegou ao meio século de existência, filhos pequenos e, infelizmente, partiu. Que Deus o acolha na sua paz, na sua vida que não conseguimos imaginar a não ser como um mistério, e que o seu exemplo, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, agora inclusive na assessoria lá na Câmara Municipal do Rio, inclusive segunda-feira mediando conflitos, trazendo a sua voz inteligente e serena para que conseguíssemos desanuviar o ambiente, mas que ele possa continuar através de nós. Nunca é a mesma coisa, cada pessoa é única e insubstituível, mas o Emílio tem que prosseguir nos seus ideais. Muito obrigado, presidente.